Estamos na aula de número 6 e nessa aula tão importante, nós vamos falar da função do capelão, que é assistência religiosa. Na aula passada, ou nas aulas passadas, a gente já começou a tocar nesse tópico, falando uma coisa aqui, outra ali, dando algumas pinceladinhas, mas agora vamos aprofundar mais um pouco sobre a função do capelão, que trata-se de assistência religiosa. Mas quando se fala em assistência religiosa, qual é a sua concepção? O que você entende por religião? Tem alguns que só conseguem compreender a sua própria denominação, né? Quando colocamos também essa palavra aqui no curso religião, ela é uma palavra um pouco mal compreendida e não tão aceita para nós da igreja evangélica, ou aquela chamada igreja protestante, né? Os protestantes, antigamente se usava bastante isso, mas hoje em dia mais igrejas evangélicas. Então, a gente não tem muita aceitação de falar que somos religiosos, não é verdade? Ninguém que é evangélico, cristão evangélico, protestante, fala, não, eu sou religioso. Mas esse termo, nessa palavra, a gente tem que ter um entendimento dela, porque as leis que falam da capelania se refere como religião. Então, como ter o entendimento da lei se eu não entendo a religião ou as religiões? Entendendo isso, eu não só vou ter uma base para uma boa compreensão de tudo aquilo que diz respeito à função do capelão, mas também eu vou ter a compreensão da fé do meu próximo, do meu próximo. Então, é muito importante. Então, vamos ver aqui o que se trata a religião. O que é religião? De uma forma geral, a gente vai ter uma compreensão aqui e depois nós já vamos entrar na lei que fala da religião e o que isso tem a ver com a função do capelão. Então, vamos ver. Religião é um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença. Então, esse conjunto de símbolos, de rituais, ela tem uma legislação própria, regras próprias, né? E estas regras, lógico, sobre a supervisão do Estado, né, o Estado, o governo, né, a União, sobre a supervisão do Estado, elas são regulamentadas e aceitas e também liberadas para serem praticadas. Nós vamos ter aula específica neste curso sobre isso também, tá bom? Possuem significados amparados pela crença, pela própria crença, né? De um grupo de fiéis que se identificam com a organização religiosa. Então aqui a gente tem alguns símbolos, né, uns desenhos aí de alguns símbolos religiosos, como a própria Bíblia Sagrada, né, a cruz ou outras simbologias aí representando. Poderíamos colocar outras e outras figuras aqui, mas só para a gente ver a pluralidade da religião. E como eu estava falando, por que é importante você compreender a religião? Porque, primeiro, você vai compreender o próximo, a fé alheia, você vai compreender a legislação e você vai compreender a sua própria função. E isso é muito importante. Há vários relatos nas instituições de capelães ou simplesmente aqueles irmãos que não são capelães, né, preparados, oficializados, mas que também conseguem entrar em certas instituições e praticar ali o ato da visitação, da assistência religiosa. Eles entram na instituição e eles pregam a palavra ou a sua própria ideologia, ou denominação, ou a sua própria concepção de fé, entendimento, porque você sabe que há uma diversidade de
ministérios, de denominações, né? E nessa diversidade, um defende isso, outro fala que é arminiano, outro é calvinista, outro é isso, outro é aquilo. E são coisas que são infrutíferas na prática da capelania, não traz resultado. E pessoas brigam por causa disso, e por conta disso, como eu estava falando, essas pessoas despreparadas, mas você não é despreparado porque você está tomando curso e você será um capelão preparado, essas pessoas despreparadas, elas falam assim, olha, é assim que acontece, você tem que fazer isso e você tem que fazer aquilo, e causam às vezes até mesmo tumulto nas instituições. E isso é um perigo, porque muitas instituições colocam para fora essas pessoas, quer inibir a entrada, e por falta dessa concepção, o capelão, ele respeita todas as religiões, porque ele entende, né, a pluralidade disso, ele tem o entendimento da lei, e é o que nós devemos ter também. Então, baseado nisso, nós vamos voltar para cá e olha só o que diz a lei em relação à religião, em relação, consequentemente, aos religiosos, e também puxando aí a relação também para você, capelão. Olha só o que diz aqui. Essa lei é a lei de número 9.982, é a lei que nós vamos mais estudar aqui no curso, tá bom? É a lei que ela é mais a base de tudo isso daí, é ela quem regulamenta a entrada, apesar de ser pequenininha, de ter outros projetos de leis, de também ter outras leis que falam ali da assistência religiosa, mas essa é a principal. Nós vamos ter também, nesse curso, nas próximas aulas, umas aulas específicas de leis, tá? Então, nós não vamos nos aprofundar aqui, nós vamos passar para enxergar a religião na lei, tá certo? Entendendo o que é religião e a sua pluralidade e as suas várias fés, nós temos que entender que a lei ela trata justamente disso. Olha só o que diz aqui no artigo 1º da lei de número 9.982, aqui diz o seguinte sobre a religião, sobre os religiosos e sobre a função do capelão. Tá tudo junto e misturado aqui, olha só. Aos religiosos de todas as confissões, então está se falando aqui aos religiosos de quê? De uma confissão? Ah, da Igreja Católica? Não. Da Igreja Evangélica? Não. Aos religiosos capelães? Não. Está se falando de todas as confissões. É disso que nós estamos vendo aqui, ó. O que é as confissões religiosas? Né? Então, entendendo isso, a lei fala, olha, aos religiosos de todas as confissões, eu quero te falar uma coisa. O que, senhor legislador, o senhor quer falar? Vamos ver o que ele quer falar? Fala. Assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada. Opa! Positivo aqui, hein? Olha só o que o legislador está falando. Olha só o que a lei está falando aqui. Olha, de todas as confissões está inclusa a nossa, a Igreja Evangélica. Mas também está incluso qual? Outras confissões religiosas. Está começando a compreender agora? E olha só o que ele diz. Você tem acesso aos hospitais da rede pública ou privada, mas acesso como, legislador? De qualquer maneira, é só chegar, entrou e acabou? Não. Aí ele vai continuando falando aqui, e a gente tem que começar a compreender isso, porque isso é a função do capelão exercida de maneira legal. Quando se fala de maneira legal, nós estamos se falando de lei. Legal de lei, tá certo? Então ele diz, olha, vocês podem entrar nos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais. Opa, temos mais estabelecimentos aqui. Civis ou militares, temos mais, olha só. E isso não para. Para quê? Olha só agora a função bem clara aqui do capelão. Para dar atendimento religioso aos internados.
volta a falar da religião. Volta a falar da religião. Nós usamos mais a linguagem atendimento espiritual, tá? Eu mesmo uso mais essa linguagem. Eu não falo, eu vou te dar um atendimento religioso, porque eu sou um religioso. Não, eu não falo isso. Eu me apresento como capelão e eu vou dar um atendimento espiritual. Então, quando a lei fala que, olha, para dar atendimento religioso, esse atendimento religioso, ele está falando que trata-se de um atendimento que provém de uma religião e de um religioso que representa essa religião. Você entendeu esse quebra-cabeça aí? Entendeu? Mas não necessariamente você tem que seguir regras de atendimento. Não. Você vai seguir, nós vamos ter aulas específicas disso também, você vai seguir a sua concepção espiritual de prestar um atendimento para aquela pessoa. Então, por exemplo, você da igreja evangélica, o que você vai usar? Você vai usar a Bíblia Sagrada. Está aqui, ó, Bíblia Sagrada, você vai abrir e vai falar, olha, eu vou te dar um atendimento, não com essas palavras, né? Só estou dando um exemplo aqui. E aí, então, você vai manusear a palavra, por quê? Porque a Bíblia Sagrada, para nós evangélicos, ela é tida como única regra de fé. Então, nós usamos somente a Bíblia Sagrada, nós não usamos outras coisas que outras religiões usam, entende? Então, você vai usar a sua ferramenta de fé, que é a Bíblia Sagrada. E é exatamente isso que o legislador está falando. Você deve dar atendimento religioso, e agora você já sabe o que é esse atendimento religioso, aos internados. Olha só, e aí começam algumas regras que depois nós vamos estudar, como eu falei, tem aula específica disso, desde que em comum acordo com estes. Tá claro isso aqui? Ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo das suas faculdades mentais. Mas o propósito principal aqui é a gente entender a função religiosa do capelão. E quando se fala em religião, não precisa ficar com medo. Ninguém vai te taxar como religioso. Não, você é capelão, agora você é religioso. Não. É disso que nós estamos falando, é desse universo espiritual que nós estamos falando. A lei chama assim para generalizar, para colocar todas as religiões, porque nós somos um país laico, que nós vamos ver na próxima aula também. Então, esse país laico, ele nos dá essa liberdade religiosa. Então, é isso que eu estou te chamando para entender agora, nesta aula de número 6, a função do capelão. E aqui, para finalizar, a gente tem a função religiosa do capelão, da qual você já entende agora o porquê que a lei fala que a função dele é uma função religiosa e qual que é essa função que ele dá, que é dar atendimento, só que segundo as regras da sua crença, da sua igreja, né? Então isso não tem impedimento algum. E aqui a gente tem mais um texto aqui para vermos, né? O serviço de assistência religiosa espiritual, as pessoas em situações específicas de sofrimento visa a proteção e o fortalecimento multidimensional do ser humano, ou seja, em todos os seus sentidos. Mas qual é em todos os seus sentidos esse atendimento? A proteção e o fortalecimento. Nós vamos ver ainda nas nossas próximas aulas, que essa função, às vezes, ela é distorcida e não pode ser. A função do capelão, se não for essa, perde todo o sentido, porque a função do capelão não é doutrinar. Doutrinar é na igreja. A função do capelão é dar suporte àquela pessoa. No hospital ele entra ali, a pessoa está em sofrimento com aquela enfermidade. Então, qual é a função dele? É a proteção daquela pessoa. Ele vai dar a ele a fé, o amor, né? Ele vai dar a ele a força, vai dar a ele o abraço para que ele possa superar de forma espiritual
Aí entra a parte espiritual, as suas fraquezas, as suas dores, as suas moléstias. Então, essa é a função primordial do capelão. E olha só, no Brasil, tal assistência é um direito resguardado por lei na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 7º. Isso está resguardado. Então, nessa aula, é para você compreender a sua função e entender a pluralidade da religião, o seu contato com os religiosos, a sua própria função e exercício da função do capelão. Nós vamos para a nossa próxima aula, seguindo nessa mesma linha. Vamos à nossa próxima aula, então.